meus amigos, tudo bem? Tudo tranquilo? A gente então vai falar aqui um pouquinho a respeito do uso dos porquês, beleza? A gente vai fazer um resuminho e na sequência a gente pega várias questões. Venha comigo para a tela, olha lá. Primeiro tema que a gente tem aqui hoje é o uso dos porquês. A gente vai procurar bater o seguinte, aquilo que é mais simplesinho para aquilo que é um pouquinho mais chatinho, beleza? Dessa forma, você tem 4 usos do porquê, beleza? A partir daí, a gente parte para questões comentadas, ok? Venha comigo, olha só. Primeiro detalhe, então, moçada, do uso dos porquês. Vamos colocar aqui, o primeiro uso é o porquê separado e com acento. Quando a gente emprega o porquê separado e com acento? Em final de frase, tá legal? Então, você poderia ter a seguinte frase, né? Você não veio por quê, né? Então, olha só, em final de frase, rapaz, ele não veio e ninguém sabe por quê. É o separado e com acento, tá legal? Venha comigo, olha só. Um outro porquê que a gente observa também é o porquê junto e com acento. Na realidade, houve uma substantivação, tá? É uma substantivação. E isso acontece por quê? Separado e com acento. Isso acontece, no caso, quando você coloca um artigo antes, um determinante antes, né? Eu não sei o porquê de você falar assim, eu não sei o motivo. Então, o substantivo porquê, ele é sinônimo da palavra motivo aí nesse caso, tá ok? Aí, você vai notar que esse porquê estará com um artigo, um determinante, como o pronome esse, porquê, aquele, porquê, tá ok? A gente também tem o porquê junto e sem acento. Esse, basta você trocar pela conjunção pois, porque justamente esse porquê é uma conjunção. É uma conjunção de valor explicativo. Estude, porque o concurso está chegando, pois o concurso está chegando, tá legal? Terror, eu estudo porque preciso. Então, olha só, já que eu preciso, eu estudo. Note, então, que esse porquê aí tem um valor causal. Se é causa, se é explicação, não importa. O que importa é que você pode trocar pela conjunção pois, beleza? Aí é o porquê junto e sem acento. Venha comigo, vamos lá. E o outro porquê, ele é separado e sem acento. Nesse caso, a gente vai empregá-lo em duas situações, basicamente. Bom, a primeira situação é a interrogativa, tá? É uma expressão interrogativa. Essa expressão interrogativa, ela pode ser direta, quando ela termina com o ponto de interrogação, e ela pode ser também indireta. Ela vai terminar normalmente com o ponto final. Exemplo para isso, a gente trabalhou na nossa aula de período composto por subordinação substantiva, a gente chegou a falar sobre a peculiaridade de orações subordinadas, substantivas objetivas diretas. A gente falou que em determinadas situações a objetiva direta faz parte de uma frase interrogativa indireta, aquela que termina com o ponto final. Um exemplo simples: por que você não veio à aula? Isso é uma interrogativa direta, beleza? E aí vai ficar separado e sem acento. Por que você não veio hoje? Tá? Por que você não veio ontem? Tá ok. Mas você pode colocar isso dentro de um período, de uma frase interrogativa indireta, finalizando com um ponto final. Gostaria de saber por que você não veio ontem? Olha só. Então, esse porquê você não veio ontem, ele está disfarçado, é uma pergunta indireta. Gostaria de saber por que você não veio ontem. Esse porquê é separado e ele não vai ter acento. E aí vai ter um detalhe. Note o seguinte, moçada, quando você tem a expressão interrogativa, você vai subentender a palavra motivo, causa, tá legal? Então, bastante cuidado quanto a isso. Por que motivo você não veio ontem? Gostaria de saber por que motivo você não veio ontem, tá legal? Então, a gente observa aí que a gente tem essa expressão interrogativa. Venha comigo para a tela, a gente colocou os exemplos aí para você. Por que você não veio ontem? Finalizando com um ponto de interrogação. Gostaria de saber por que você não veio ontem? Então você finaliza com um ponto final. Lembrando que é o porquê separado e sem acento, tá legal?
Agora, aqui, na letra B, a gente vai ter o pronome relativo, tá? Pronome relativo. Agora, o pronome relativo, você vai perceber o seguinte: o que será pronome relativo? E ele vai ser precedido da preposição por. Esta é a causa por que luto. Você vai perceber que vai ser pronome relativo precedido da preposição por, porque você pode trocar o que por a qual, né, nesse caso, e aí você vai ter porque virando pela qual. Esta é a causa pela qual luto. Esta é a causa por que luto, tá bom? Então, neste caso, você vai ter o pronome relativo e vai se lembrar porque você pode trocar por pelo qual, pela qual e assim por diante. Belezinha? Tranquilão? Ok. Então faça aí um print dessa tela aí para você se lembrar com tranquilidade, beleza? Do mais simples, em final de frase, você não veio a aula porque... Depois a gente tem aqui o porquê, né, a substantivação. Esse é o porquê de eu estudar, o motivo de eu estudar. O porquê que eu posso trocar pela conjunção pois, né? Estude, porque a prova está chegando, pois a prova está chegando. E o porquê separado, que pode ser uma interrogativa, como a gente mostrou, ou um pronome relativo. Agora sim, a gente parte para as questões. Pegando a primeira aí, olha só. A questão, então, do TJ Santa Catarina, da FGV. Um dia, o cercaram e lhe perguntaram por que ele só usava meias vermelhas. Nesse segmento do texto, há um erro gramatical, e você já bateu o olho e percebeu isso, não é? Veja bem, um dia o cercaram e lhe perguntaram por que motivo, por que causa... Porque motivo, ele usava meias vermelhas. Essa é uma frase interrogativa e indireta, porque finaliza com um ponto final aqui, ó. Beleza? Ok, então há um erro gramatical onde? Nesse emprego do porquê aqui, ó. Tá legal? Esse caso você vai observar, grafar-se o porquê em vez do porquê separado, porque nós temos uma expressão interrogativa aqui, tá bom? Ok. Bom, aí a gente vai observar a alternativa D de dado é a correta, é a que a gente tem que marcar, a gente safou o erro aí gramatical, e aí a gente vai ter a alternativa A, por ele empregar o cercaram em lugar de lhe cercaram. Quem cerca alguém, então tem que ser aqui, ó, o pronome o, beleza? Há, logicamente, um probleminha aqui em relação à colocação pronominal. O ideal seria o quê? Cercaram no, mas aqui não se está falando nada disso. Haver uma vírgula após a expressão um dia. Não há problema quanto à vírgula, porque um dia é uma adjunta adverbial antecipado, beleza? Usar-se lhe perguntaram em lugar de o perguntaram, né? Nesse caso, ele querendo colocar o perguntaram a alguém, não, mas perguntaram a alguém esse motivo aqui, ó, tá? Então não cabe. Escrever-se só usa em lugar de usava só. Só usava, né? Em lugar de usava só. Só usava e usava só, não vai haver comprometimento gramatical, concorda comigo? Então, a gente bate a alternativa D de dado, é ela que a gente tem que marcar, tá ok? Vamos pegar a próxima, questão 2. No excerto, a nossa consciência de que a morte é inevitável é o principal motivo pelo qual, ora, esse pelo qual existe a cultura. Você vê aí, então, que nós temos o qual, que é o pronome relativo, e eu posso trocar pelo que, correto? E esse pelo é o per mais o. Então, nós temos aqui, ó, o porquê. Porquê separado, não é? A gente falou sobre isso, é aquele que eu consigo trocar por pelo qual, pela qual. Então, essa expressão em destaque pode ser substituída sem prejuízo gramatical por porquê separado, tá ok? O porquê junto é simplesmente uma conjunção que não é o caso, cujo não cabe, por o qual não, é pelo qual, beleza? E o porquê junto e com acento somente quando houver ali o artigo ou um determinante. Por isso, a alternativa A é a que a gente marca então. Belezinha? Tranquilão? Ok, vamos à frente. Pulei aqui na questão 2, acabei pulando para a questão 5, né, moçada? Mas não é 5 não, tá? É 3 mesmo. Então, olha só. Com relação ao uso dos porquês, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima. Então, veja bem aqui o seguinte. Então, a gente vai observar aí esse emprego dos porquês, tá ok? Considere a seguinte tira de Armandinho.
Então há uma pergunta direta aqui, ó, correto? Por que separado? Tá vendo aqui, ó? Por que separado? Então alguém perguntou, por que separado? É uma pergunta direta aí, tá ok? Então alguém, né, o pai, por exemplo, responde, ah, rapaz, porque, ó, o motivo é esse, ó, porque não é junto, já que não é junto, pois não é junto, beleza? E a criança continua, mas por que separado e com acento? E olha só, finalizando, a frase interrogativa, inclusive, tá vendo só? Então é o porquê separado e com acento. E aí nós temos o porquê, eu não sei. Então houve uma determinação aqui do porquê, percebemos então que é um substantivo, tá legal? Ok, então basta a gente notar isso e perceber que a gente não pode iniciar uma frase com esse porquê com acento, fora então já esses daqui, ó, tá legal? Ok, depois a gente tem aqui a resposta, por que não é junto? Pois não é junto. Você percebe que não pode ser separado. Opa, já estamos chegando à correta. O porquê separado e com acento, e depois o porquê junto e com acento. A alternativa é a correta. Tranquilinho? Show de bola? Ok, vamos à frente. Próxima questão, a gente tem aqui o seguinte, ó. Assinale a alternativa em que o termo em negrito está grafado corretamente. Então vamos observar aí como é que a gente vai resolver isso daqui, né? Olha só. Por que algumas pessoas jogam lixo na praia? Pergunta direta. O porquê é separado. Por que isso acontece? Por que motivo? Olha lá, ó. Por que motivo algumas pessoas jogam lixo na praia? Tá ok? Então já viu que está errado a alternativa A. O gari foi advertido ontem sem saber por quê. Final de frase, ó, porquê separado e com acento. Sem saber por quê, tá ok? Letra C, aos nossos porquês, tem que ser com acento, ó. Inclusive, houve uma pluralização aqui, ó, colocamos o S. Os nossos porquês, os porquês, tem que ter acento. Os garis não sabiam por que motivo, olha lá, por que motivo foram advertidos? Frase interrogativa indireta, finalizando com ponto final. Consigo subentender a palavra motivo na sequência. Alternativa D de dado é a correta. Tá legal? Show de bola, belezinha? Ok. Questão 7. Por que não somos mais nós que falamos? Alternativa que deve ser preenchida com palavra da mesma grafia. Então, ó, juntinho aqui, ó, e sem acento. Da acima destacada, iniciada por letra minúscula, é. Vamos lá, então. Eles confirmaram todo o depoimento. Não sei por que motivo... Não sei, olha só, vai ficar subentendida a palavra motivo aqui, ó. Não sei por que motivo resolveram alterá-lo. Tá vendo que eu consigo substituir aqui, ó? Entender aqui, né? Subentender a palavra motivo. Não sei por que motivo resolveram alterá-lo. Está vendo só? Então, é uma expressão interrogativa e indireta, terminando com ponto final. Não somos mais nós que falamos. Por quê? Né? Não somos mais nós que falamos, por quê? Em final de frase, meu amigo, é o seguinte, é separado e com acento. Fechado? Independente de ser, nesse caso aqui, ter o sinal de interrogação ou não. Em final de frase, a gente já sabe que tem que ser separado e com acento. Seu discurso nos incomodou. É mesmo, Terror? Ele nos incomodou, mas por quê, rapaz? Rapaz, pois se baseia em falsas premissas. Por que se baseia em falsas premissas? Eu consigo trocar pelo pois, lembra? Ok. É uma oração subordinada adverbial causal. Eu consigo trocar, então, essa conjunção por quê pelo pois. Terror deve ser essa aqui a correta. A gente deixa aqui marcadinha a alternativa C. Ontem, por que ele saiu sem se despedir? Opa, é interrogativa. Por que separado? Tá ok? Por que separado? Letra E, todos procuram o porquê, junto e com acento. O porquê dessa intensa desesperança. Aqui está no original aqui, moçada, da FCC, dessa intensa desesperança, beleza? Ok, neste caso a gente percebeu que a alternativa correta é a C. Tranquilão? Show de bola? Ok, meus amigos, vamos que vamos à frente. Questão 8. Sem prejuízo da correção gramatical do texto, a locução porque poderia ser substituída por porquê no trecho. Por que falharam os programas de formação?
Bom, a questão então é da banca CESP, né? A Secretaria de Educação de Alagoas, e você nota então que aqui é uma afirmação. E você vai ter que julgar essa afirmação como certa ou errada, beleza? Então, nesse caso, veja que no original a gente tem uma pergunta, né? Por que isso, né? Por que falharam os programas? Então, nós temos aí separado, é uma expressão interrogativa, correto? Nesse caso, eu posso trocar, Terror, por esse porquê aqui, ó, que é a mesma coisa do pois, de maneira alguma. Então, vai haver prejuízo gramatical se a gente colocar no lugar do porquê separado, o porquê junto, beleza? Então, está erradíssima a afirmação e a gente segue. Vamos lá. Questão 9. Essa daqui, então, é uma questão da Sesgran Rio. É interessante você observar conosco aí. A palavra ou a expressão destacada aparece corretamente grafada de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em... Me ajuda aí. A história da energia mostra por que motivo... Lembra? Ó, por que motivo... Até a invenção da máquina a vapor, a prática de cortar árvores não prejudicava tanto as árvores. Veja só, a história da energia mostra por que motivo, até a invenção da máquina a vapor, a prática de cortar árvores assim se assado, beleza? Então é por que motivo. Letra B. A utilização dos combustíveis fósseis aumentou por quê? Qual foi o motivo, Terror? Por que aumentou? A utilização dos combustíveis fósseis aumentou porque junto é uma conjunção, beleza? Porque junto é o mesmo de pois. Pois a indústria automobilística vem colocando grande número de veículos circulando nas cidades, tá legal? Ok, as pessoas deveriam saber os riscos de um apagão para conhecerem melhor o, veja só, a gente tem o artigo o aqui, ó, é o porquê tudo junto, beleza? E com acento, não é separado como aqui aconteceu, tá legal? Letra D, os tóxicos ambientais são substâncias prejudiciais, pois causam danos aos seres vivos, pois, porque junto e sem acento, beleza? Aos seres vivos e ao meio ambiente. Letra E, a energia está associada ao meio ambiente. Por que isso, hein, Terror? Rapaz, pois toda a sua produção é resultado da utilização das forças oferecidas pela natureza. O pois é uma conjunção, o porquê uma conjunção também. Por isso, a alternativa é a correta. Tá legal? Vamos pegar mais uma? Vamos lá. Próxima questão, então, pede o seguinte, ó. Não quero nem devo lembrar aqui por que motivo me encontrava naquela barca. Então, note, por que motivo? Olha só, vou subentender a palavra motivo aqui, correto? Belezinha. Então, não quero nem devo lembrar aqui por que me encontrava naquela barca, beleza? A grafia em duas palavras do termo porquê indica que ele foi visto como um interrogativo indireto. Lembra? Aquela ideia do porquê motivo é uma interrogativa indireta. Por quê? Não há ponto de interrogação aqui, então a gente vai subentender que é um ponto final aqui, ó. Beleza? Ok. A frase abaixo que apresenta o mesmo caso é... Vamos então observar. Primeiro, cara, se é uma interrogativa indireta que a gente está procurando, não cabe o sinal de interrogação, ó. Não cabe, beleza? Ok, a gente então vai observar. Por que a narradora do texto não se identifica? É uma interrogativa direta. A narradora do texto não se identifica por quê? Em final de frase, mesmo sendo uma interrogativa direta. Queria saber por que motivo a narradora não se identifica terminando com ponto final. Opa, essa é uma interrogativa indireta. Letra D. O texto mostra um tema pelo qual todos deviam interessar-se. Então, esse porquê é o pronome relativo que precedido da preposição por. Por isso eu posso ler pelo qual. Tá legal? E letra E. Por que a prova começa por esse texto? Então, aqui a gente tem aí o ponto de interrogação, interrogativa direta. Assim, a gente percebeu que a alternativa C
é aquela que apresenta essa expressão interrogativa indireta, porque finaliza com o ponto final, beleza? E fácil, porque a gente pode subentender a palavra motivo na sequência. Vamos à frente? Vamos lá. Pegando aqui, nós temos um texto, tá? A gente tem esse texto aí. Você, Rosinha, uma flor para outra flor. Você, Chico, uma pamonha. Que foi, Chico? Por que você se ofendeu? Por que? Uma interrogativa direta, beleza? Por que você se ofendeu? Tá ok, beleza. Então vamos lá na pergunta. De que forma a expressão por que no último quadrinho deveria ser expressa na norma padrão escrita? Então, se a gente tem que passar isso para a norma padrão. Por que você se ofendeu? Né? Olha só. Então, é o porquê. Por que motivo? A gente tem uma interrogativa direta aí. Está vendo só? Beleza. Então, a gente vai observar aí que a correta é a letra C. Concorda comigo? Letra C é a expressão interrogativa. Vamos à frente? Vamos lá, pegando mais uma questãozinha aqui. Questão 12. No texto estão presentes as formas porquê separado e porquê junto. No texto tem lá essas expressões. Na indagação, sabe por que parece chato? É uma pergunta direta. Sabe por que motivo parece chato? Pode-se afirmar que a forma utilizada aqui, ó, esse porquê separado, numa frase interrogativa direta, tá vendo aí? Pode-se afirmar que a forma utilizada, que é o porquê separado, é formada por quem, né? Quais são essas palavras? Ô, Terror, é uma conjunção? Bom, a conjunção é esse porquê aqui, ó. Lembra, ó? É esse porquê aqui, ó. Porquê que é igual a pois, aí nós temos uma conjunção. Ô, Terror, é uma preposição acrescida de pronome relativo? Aí seria esse porquê aqui, ó. E aí eu conseguiria substituir por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Beleza? Não foi o caso aqui também. Errou? É uma preposição acrescida de monossílabo tônico. Aí seria lá em final de frase. Lembra? Que a gente teria então um monossílabo tônico aqui, ó, tá? Em final de frase, que não é o caso. Preposição acrescida de pronome interrogativo, sim, nós estamos dando interrogativa direta aqui, ó, tá? É a preposição por, seguida então do pronome interrogativo, tá? Certíssima é a alternativa D de dado, ok? Show de bola? Vamos pegar mais uma? Vamos lá. Questão 13. Assim como em por que boa parte dessa nova geração é assim? Por que motivo? Concorda comigo? Eu tenho uma frase interrogativa aqui, ó. Por que motivo boa parte dessa nova geração é assim? O uso do porquê, expressão interrogativa, né? Está de acordo com a norma padrão da língua em. Então, esse porquê aí, vamos lá. A reunião foi suspensa por quê? Então, tem que ser esse porquê aqui, porque é final de frase, o mais importante é isso. Mas terror é uma frase interrogativa, então não teria que ser o porquê separado sem acento? Porém, o seu posicionamento é em final de frase, então, logicamente, vai ficar separado e com acento, tá legal? Agora é o seguinte, eu quero tirar só uma dúvida que de repente pode passar pela sua cabeça. Terror, vem cá, e se de repente a gente fala assim, disso tudo eu não sei o porquê? O porquê está em final de frase. E aí? Esse porquê é separado ou ele é junto e com acento? Como é que fica esse negócio aí? Então, eu poderia dizer o seguinte, rapaz, ele fez tudo isso daí e tal, e eu não sei o porquê. Prevalece, como nós temos artigo o aí, prevalece a substantivação. Então, ele está em final de frase, é um substantivo em final de frase, ele termina com e, então permanece com acento. O porquê, tudo junto, beleza? Então, o porquê junto. O porquê, independente se está no início da frase, se está no meio da frase ou em final de frase. Se o porquê, ele tiver, então, um determinante, esse porquê, aquele porquê, o porquê, um porquê, já sabe, opa, prevalece a substantivação. Belezinha? Tranquilão? Show de bola! Então, venha comigo para a tela, olha só. A reunião foi suspensa por quê? Então é separado e com acento. Esse é o motivo pelo qual me atrasei.
motivo porque me atrasei, motivo pelo qual me atrasei. Opa, aqui a gente tem o pronome relativo, né, ó, que eu posso trocar por pelo qual aqui, o motivo pelo qual, ó. É o porquê separado, não é? E sem acento. Ok, vamos à frente. Ninguém conhece o porquê. Cara, determinei aqui, ó, coloquei um artigo, não tem jeito, vai ficar tudo junto aqui, ó, e com acento. Por quê? Não estarei presente porque, pois, já tem o compromisso, então tem que ser um porquê junto, beleza? E sem acento porque é uma conjunção. Por isso, a gente nota que a alternativa B de bola é a correta. A grafia é a mesma, tá ok? Vamos à frente então, observando, né? Aqui o porquê, ele está separado por ser expressão interrogativa direta. Aqui o porquê está separado, mas o motivo é outro, porque nós temos um pronome relativo que precedido da preposição por. Joinha, joinha? Ok, vamos à frente. Questão 14. As alternativas a seguir completam corretamente a lacuna pontilhada do título do texto. Então, com a exceção de alguma aqui, ó. Então a gente tem que observar a errada, tá? Nós todos deveríamos trabalhar 4 dias por semana. E aqui está, né? E aqui está, e nós temos aqui na sequência, beleza? Essas lacunas aqui. Olha só, nós todos deveríamos trabalhar 4 dias por semana. E aqui está o porquê. Olha só, se eu coloquei artigo o, meu amigo, tem que estar junto e com acento, beleza? Então está errada a alternativa A. Ele pediu a exceção, é ela que a gente tem que marcar. Veja bem aqui, ó. E aqui está o porquê. Aterrou em final de frase, mas prevalece porque nós temos o artigo o, então é junto e com acento. O porquê, ele é sinônimo de o motivo, de a razão, a explicação, beleza? Então eu poderia colocar aqui, ó, e aqui está o porquê, o motivo, a razão, a explicação. A exceção está aqui, ó, na grafia errada, por isso, a alternativa A é a que a gente tem que marcar, beleza? Bom, pessoal, com isso deu para a gente perceber, né, como as bancas cobram, como as provas cobram o emprego dos porquês, beleza? Tudo de bom, valeu, até mais!